E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Infelizmente, mais aumentos para você, e tanto que esses aumentos que vão ter aqui no Japão, as pessoas no Brasil que gostam de sushi vão amargar também. Por quê? O nori, tá? O nori vai ter um aumento de quase 40%. Ele vai chegar a 40% aqui no Japão. Então, vem comigo aqui já para você ter uma ideia. Saiu até na mídia japonesa. Se você está estudando japonês, já prepare para praticar o seu. Porque, olha só. 関係者によりますと、白子は家庭用のほぼすべての海苔商品について、6月1日の出荷分から値上げします。値上げの幅は希望小売価格で 15% から最大 40% で、このうち焼き海苔などをおよそ 40%、味付け海苔などを 30% から 35% 程度値上げするとしています。Então já deu para você ter uma ideia, se você entende japonês, como é que o pau vai comer, né? Mas vem comigo aqui se você não entendeu. Devido à fraca colheita de algas marinhas no mar de Ariake, a Shirako, tá? É uma empresa, tá? Uma importante empresa de processamento e vendas de algas marinhas, decidiu aumentar o preço dos produtos das algas marinhas para uso doméstico em até 40% a partir de junho desse ano. Ó, só toma cuidado que existe essa palavra Shirako, tá? Existem produtos que chamam Shirako. Tá? E tem essa empresa que chama Shirako, tá certo? Mas continuando aqui, eu falo assim que tem partes da culinária japonesa que usam um produto chamado Shirako, tá? Quem tiver curiosidade, dá uma pesquisada aí sobre o Shirako, tá? Só que nesse caso aqui estamos falando da empresa, tá? De acordo com as pessoas envolvidas, a Shirako aumentará o preço de quase todos os produtos para uso doméstico a partir do dia 1º de junho. A gama de aumento de preços é de 15% a 40% do preço de varejo, sugerido no quais o yaki nori, tá? Que eles falam o nori assado, será aumentado em cerca de 40% e o nori saborizado será aumentado em cerca de 30% a 35%. A empresa diz que o porquê, no caso assim, disso, né? Porque no mar de Ariake, conhecido como um dos principais produtores de algas marinhas para agricultura, quase que não saiu, né? Experimentou uma safra ruim, recorde nessa temporada, e o preço de compra aumentou significativamente. Em particular, o volume de produção das algas marinhas cultivadas na província de Saga nessa temporada caiu quase pela metade em relação ao mesmo período do ano anterior, no final do mês passado, e o preço da transação por peça das algas no leilão, no caso mercado, aumentou 51%. Além disso, além do custo dos materiais para fazer o transporte do nori, o aumento no custo de logística também levou a decisão para aumentar os preços. Tá? Dessa vez, parece que existe a possibilidade de outras empresas também aumentarem o preço do nori, já que as grandes empresas do setor decidiram, no caso assim, aumentar os preços. Então já dá para você ter uma ideia aqui, que aqui dentro no Japão, para nós que consumidores de sushi, vamos ter um aumento assim considerável, porque se o nori vai chegar a um aumento de 40%, já dá para você ter uma ideia que o preço do sushi vai dar uma subida assim de uma forma exorbitante. Para quem está no Brasil também, vai ser afetado, porque muitas empresas elas importam do Japão o nori. E se a empresa aqui vai ter 40%, ela vai ter que amargar com 40% no Brasil também. Tá? Nessa parte no mínimo. Isso fora logística e etc. Outros encargos por aí. Então já dá para você ter ideia que o nori também no Brasil vai ter aumentos astronômicos. Tá? Então já dá para sacar por A mais B que esse ano vai ficar uma coisa complicada. Por isso que, vendo esse tipo de coisa, por isso que eu estou batendo muito em cima da educação financeira. Tá? Para as pessoas começarem a fazer investimentos. No caso, para tentar segurar sua aposentadoria no mínimo. Quem quiser tirar o pé da lama de alguma forma futuramente, fazer certos investimentos. Claro que existem investimentos a curto, médio e longo prazo. Eu geralmente faço sugestão de investimentos a longo prazo, porque são investimentos de riscos quase zero. Eu não posso falar que existem riscos zero, porque existe muita coisa de instituição, no caso assim, instituição bancária.
Igual você vê que o Silicon Valley Bank faliu. Quem que estava esperando por isso? Ninguém estava esperando. É a mesma coisa. Pode acontecer com outras instituições financeiras. Então, se você tiver seus investimentos numa instituição financeira sólida, então seu risco é zero. No caso, dependendo de investimentos a longo prazo. No caso da curto prazo, não existe instituição segura, porque aquilo ali é o risco da pessoa. No caso, mercado de ações. No mercado de ações, as pessoas podem enriquecer da noite para o dia. Só que é aquela velha história, se a pessoa não tiver aquele know-how de insider trade, ela se lasca. Tá? A não ser que ela tenha, como é que se fala assim, um feeling muito grande, tá? E tenha disponibilidade para acompanhar o que está acontecendo 100% sem ter interrupções ou preocupações. Cansei de ver matérias de pessoas perdendo 60 mil, 80 mil no mercado de ações em um dia. É aquela velha história. Quem não tiver muito dinheiro sobrando, se lasca. Vai à bancarrota. Porque o que você perde num dia, você vai levar vários meses para recuperar depois. E aí? É lucro? É aquela velha história do risco calculado. Só que esse risco calculado, o risco planejado, pode ser que uma hora dê um tiro no pé. Por isso que a parte de mercado de ações eu não recomendo muito para as pessoas. Tá? Tanto que eu não faço aplicações no mercado de ações. Mas tem gente que gosta. Então, vida que se segue. Mas, japonês, o que você pode, como é que se fala assim, dar dicas? Olha, para quem não gosta de, como é que se fala assim, de arriscar muito, tem o CDI, CDB, fundo de ações mútuos, tá? Tem como aplicar isso de forma fácil? Hoje em dia tem. Tá? Ó, só para você ter uma ideia, o Nubank está oferecendo o Tesouro Direto. Eu comprei alguns títulos do Tesouro Direto. Tá? Então, aquela velha história. A longo prazo, pô, é bacana. Porque existe o tal dos juros compostos também, se a pessoa não precisa mexer ali. Porque é juro sobre juro. Tá? A pessoa ela precisa começar a dar um pezinho. Existem investimentos, como eu cansei de falar, dependendo do investimento, a partir de R$1. Então, se você larga R$1 lá, ele vai R$1 e um pouquinho. Daqui a pouco, aquele R$1 um pouquinho, ele vai render em cima daquele pouquinho. E R$1. E assim vai. Né? Então, as pessoas elas precisam começar a fazer os investimentos. Japonês, eu estou no Japão. Eu não tenho condições de fazer investimentos lá no Brasil. Claro que hoje em dia tem. Tá? Porque tem muita forma de mandar dinheiro para lá. Tá? Tanto que até o próprio Nubank também é fazendo jabá do Nubank. Tá? Eu falo assim porque eu tenho conta no Nubank. Tem sistema de remessa internacional também. Tá? Se as pessoas precisarem de dinheiro do Brasil, mandar dinheiro do Brasil para cá, tá? Existem via Nubank também. Tá? Que eles fazem pelo remessa online. Tá? Eles têm parceria com remessa online. Tanto que eu uso remessa online também. É bacana, tá? Eles têm uma taxa assim até bacana o remessa online, que não oneram tanto. Então tem vários meios, sim. Ah, Japão, mas como é que eu posso mandar do Japão para lá? Tem a Wise, tá? Tem outras empresas, no caso eu vou fazer jabá aqui, mas não utilizo, tá? Tem a Brastel, tá? E tem outras empresas também. Isso aqui é só para dar uma dica de empresas que fazem remessa para o Brasil. Então tem várias formas de você tomar lá da cá. Aí vai da boa vontade da pessoa em querer se movimentar para poder fazer esse tipo de coisa. Então tem como fazer vários tipos de, como é que se fala, de investimentos? Tem. O japonês, mas não quero fazer no Brasil, quero fazer no Japão. Como é que eu faço? A NISA, né, no caso assim, o governo japonês criou a NISA. A NISA, ela é um sistema de investimentos aqui do Japão, do próprio governo japonês. Tá? Quem tiver, como é que se fala, o interesse, dá uma procurada. Eu não lembro como é que é em nome em inglês, é Individual Nippon Individual Account Savings, se eu não estou enganado, o nome dessa conta. É uma conta poupança para investimentos aqui no Japão, criada pelo governo japonês. Tá? Então, em cima dessa conta poupança, a pessoa pode investir em fundo mútuo, fundo de ações, tá? E outras modalidades. Porque eles querem ver as pessoas não deixando o dinheiro em casa parado. Eles querem fazer as pessoas girarem o dinheiro, crescerem o dinheiro. Principalmente agora, que a molecada, desculpa, a garganta tá pegando, que
Molecada baixou a idade adulta de 20 anos para 18. Tem muita gente que está aparecendo algumas, de vez em quando aparecem algumas reportagens de pessoas assim, em tenra idade, né, no caso 18 anos, que estão entrando na idade adulta agora no Japão, entrando em endividamentos. E é o que o governo japonês não quer. Eles estavam tentando segurar a onda. Tanto que vai ter escolas que vão começar a dar educação financeira. Pô, eu achei bárbaro esse tipo de coisa. Para as pessoas aprenderem o que é ativo, passivo, né? Se ela quer enriquecer algum dia, ela precisa ter mais ativos do que passivos. Se ela quer ter uma vida mais normalzinha, assim, sem grandes preocupações, os ativos dela precisam ser muito maiores que os passivos. Entender o que é isso, esse linguajar. Tá? Ó, só para vocês terem uma ideia de como a coisa funciona em relação a nós, meros mortais, e as pessoas ricas. Tá? O rico, no caso, seria o seguinte, tá? E o rico e o pobre. Tá? Nós, meros mortais, começamos assim, pagamos impostos, tá? Temos nossos gastos, depois em cima daquilo ali nós temos nossos ganhos. Com o rico é diferente. Tá? Ele tem os ganhos, depois ele tem os gastos, tá, dele, depois em cima ele tem o pagamento de impostos. Japonês, como é que ele fala essa... Como é que ele consegue pagar imposto depois daquilo tudo que ele já fez? Diferentemente de nós. Porque os ricos, eles têm, como é que se fala assim, questão de informação. É aquela velha história, educação financeira. Se a pessoa tem, como é que se fala assim, informações, corre atrás, né? Ela consegue uma gama de informação muito maior que nós, meros mortais, como é que se fala assim, de classe média baixa, esse tipo de coisa, conseguimos. E nisso eles conseguem introduzir muito mais ferramentas para evitar perdas do que nós. Mas japonês, você está falando e não está explicando. Quando ele chega nesse ponto dos ricos pagarem poucos impostos em relação aos pobres que pagam muitos impostos, você vê que o pobre começa pagando imposto primeiro. Tá? O rico ele paga por último. Ele, aonde que ele tem o dinheiro dele? Em sociedades anônimas. Você vê que muitas vezes os ricos, quando vão lá vão passar por auditoria, ele quase não tem dinheiro, quase não aparece dinheiro ali pro rico. Aí fala que o rico tá lascado, que não sei o que. Eu não vou nem dar nomes aqui para evitar dor de cabeça, mas aconteceu várias vezes isso no Brasil com pessoas grandes. Aí fala, nossa, o cara foi à bancarrota. Todo mundo acha que o cara foi à bancarrota, mas o dinheiro do cara tá salvo por trás. Questão de sociedades anônimas. Então não aparece assim em determinadas auditorias. Porque os números são diferentes de uma escala para outra, de acordo com aquilo. Como é que se fala? É solto, no caso. Fugiu a palavra, me desculpe. Tá? Porque tem a forma das pessoas ficarem cobertas pela lei. E essa cobertura pela lei acaba escondendo os montantes que a pessoa tem realmente. Tá? Por mais que faça auditoria. Porque não dá para lançar certos números por causa das leis. Então acaba se escondendo esses certos números. Só que você vê que essas pessoas, por mais que se fale, ela sofreu a bancarrota, como eu falo assim, ela foi a vermelho. Mas a pessoa sempre está nas mídias. Ela sempre está, como é que fala assim, nas mídias, que eu falo assim, não na mídia social, mas sempre está nos jornais, nas notícias, fazendo sempre algum investimento, mexendo com bilhões, e ela estaria no vermelho, né? E aí? Da onde que ela está tirando esse dinheiro? Vocês entendem? Então tem muita coisa assim que a educação financeira nos liberta. Mas é aquela velha história. Para muitos eu posso estar falando besteira aqui. Tá? Mas é aquela velha história. Não é questão de boa vontade. Você é a pessoa mais importante para o canal. Se você se lascar, eu me lasco junto. Tá? Então, eu quero o seu bem. Por isso que eu já estou começando a falar um pouco, de fazer introduções de educação financeira, para as pessoas poderem acordar. Existem, como é que se fala assim, não digo aqui no Japão, mas no Brasil tem aplicações de no mínimo de R$1. Pô, começa pequenininho.
Japonês, mas R$1 não é pouquinho, mas pensa nos juros sobre juros. Se você joga R$1 lá, e aquele juros compostos, juros, aí começa, juro, né, ganhou um juro aqui, aí você vai ganhar de novo, em cima daquele já os juros que você já ganhou, você vai ganhar de novo, e de novo, desde que você não mexa. Tá? E com isso, quando você assustar, você já está começando a ter um certo montante. Foi igual isso que aconteceu esse final de semana. Eu fui atualizar a minha esposa em relação aos investimentos que nós temos, ela assustou. Ela falou, caceta, nós já temos tudo isso. Pois é. Né? Porque ela não está atenta nesse tipo de coisa. Então, como eu faço tudo isso sozinho, quando ela viu, ela assustou. Mas é aquilo que eu falo para vocês, você tem que começar de algum ponto. Comece de algum ponto. Tá? Japonês, mas como é que eu faço para fazer as remessas para o Brasil? Aqui no Japão tem muita empresa que manda dinheiro para o Brasil. Tá? Não vou falar nomes de empresas para não fazer jabá, até porque eu não estou ganhando nada. Mas e se eu precisar o dinheiro do Brasil para cá? Também tem empresas. Tem a remessa online, que faz a remessa do Brasil para cá. Tá? Tanto que eu uso a remessa online. O Nubank, tá? Tem sistema de remessa online daqui para cá. E o Nubank ele tem uma série de, como é que se fala? De investimentos. Tanto que o Nubank ele começou a oferecer títulos do governo brasileiro. Eu comprei alguns. É aquela velha história. Só que para quem mexe com títulos do governo, vai ver que o buraco é um pouco mais embaixo. Nessa parte de títulos. É muito mais a longo prazo. Tanto que quando você vai ver os prospectos de puros juros, a grande maioria do tempo está no vermelho. Mas não quer dizer que você esteja perdendo. Diferentemente de outras aplicações. Tá? Que se você mostrar no vermelho, você realmente perdeu. Tá? Não é que perdeu, você deixou de ganhar. Tá? Isso é aplicações de renda fixa. Tá? De renda variável, aí sim a pessoa realmente ela pode perder dinheiro ali, em cima daquilo ali. Então tem que se tomar cuidado? Sim, tem que tomar cuidado. Tanto que o meu perfil é conservador para moderado. Tá? Meu tipo de perfil para investimentos. Mas isso vai de cada um. Né? Quem tem perfil arriscado, ela está sujeita a tudo. Ela pode enriquecer, ganhar milhões num dia, como ela pode perder milhões da noite para o dia também. Então tem que se tomar cuidado, sim. Tá? Mas invista. Tá? Ferramentas hoje em dia para as pessoas fazerem investimento existem aos montes. Só não faz hoje em dia quem quer. Da mesma forma que o Japão tem a ferramenta dela. Tá? Quem acompanha o canal há mais tempo deve se lembrar que eu falei da NISA. A NISA nada mais é que é o Nippon Individual Account Savings. Tá? Isso é uma conta do governo japonês, uma conta poupança do governo que o governo japonês criou, tá? Para fazer investimentos. Investimentos assim, como é que se fala assim? Com isenção de imposto até certo montante. Pô, é bacana demais esse tipo de coisa. Então, em cima daquilo ali, a pessoa ela pode, se ela quiser, ela pode mexer com o mercado de ações, ela pode mexer com fundo mútuo. Fundo mútuo ela tem um risco muito baixo, tá? Pode mexer com essa parte de CDBR, CDB, CDI, etc. Tá? Investimentos em renda fixa a longo prazo. Então existem várias coisas aqui no Japão também, se ela não quiser mexer com o Brasil. Tá? Só que é aquela velha história, juros de Japão, é porcaria. Tanto que você vê que os juros, ultimamente, teve uns dias para trás que de 0,5 estava 0, como é que fala? Estava 0,24. O troço caiu muito ali. A japonesa, mas 24 não é maior que 5? Normalmente seria, mas nesse caso não. Tá? Então deu uma despencada. Tá? Muito grande ali. Só que nisso o que acontece? Os juros da mesma forma aqui dentro, ele dá uma despencada também. Por isso que às vezes eu fico assim, vendo que às vezes o Japão com juros baixos, empresas de carros com juros altos. O que é isso? Não faz sentido. Tá? Esse tipo de coisa. Estão roubando. Então tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Tá? Com esse tipo de coisa. Por isso que eu falo assim, evite endividamentos. Tá? Se possível, porque essa parte de endividamentos, eles aumentam o seu passivo, você perde dinheiro. Em vez de ganhar. Tá? Quer ganhar dinheiro? Quer ficar rico algum dia, tirar o pé da lama? Seus ativos têm que ser maior que seus passivos. Basicamente. Então, se você não entendeu do que eu falei, dá uma pesquisada, dá uma estudada sobre o que é ativos, passivos, o que realmente é esse tipo de coisa. Só para você ter uma ideia, estudo, conhecimento, ele é considerado um ativo.
Tá? Então nem tudo é relacionado a números, para as pessoas, né, não se assustarem. Tem várias coisas na sua vida que agregam valor, que eles são ativos. Da mesma forma que tem muita coisa na vida de vocês que são passivos. E as pessoas não dão, como é que se fala assim, valor àquilo. Então tem que se tomar cuidado, tem que se tomar cuidado. Ó, só para vocês terem uma ideia de passivo que as pessoas não entendem, tá? Você sai junto com alguém e você paga tudo para essa pessoa. Isso é um passivo, porque você está perdendo. Ah, japonês, mais isso na parte financeira, mas na parte moral parte financeira não entra moralidade, tá? Entra números. Então nessa parte de números é o que vai fazer você levantar ou diminuir, não a moralidade. A moralidade vai de cada um, tá? Em cima daquilo ali. Ah, roubareis, não roubareis. Aí a parte moral, tá? Vou fazer falcatruz, não vou fazer falcatruz. Parte moral, diferentemente de números. Quando tem auditorias, eles não olham a parte moral da pessoa, eles olham o que está sendo feito, tá? Para onde que números estão indo, números que estão entrando, para onde que estão escoando, para onde estão escoando, tá? Então tem que ser certo, cuidadoso com esse tipo de coisa. Hoje em dia precisa, tá? Me desculpe, o vídeo ficou longo, tá? Mas é aquela velha história. Eu estou falando aqui porque você é a pessoa mais importante para o canal. Então, tem pessoas que têm educação financeira, beleza. Para essas pessoas, não ameaçai, tá? Está escutando esse tipo de coisa. Mas tem pessoas que não têm. Então, para essas pessoas que não têm, eu gostaria que essas pessoas se introduzissem um pouco na educação financeira, para elas poderem ter uma aposentadoria mais feliz. Porque a coisa da forma que está chegando no Japão, está ficando complicado. Está diferente de outros anos. Porque os outros anos, os ativos eram muito maiores que os passivos. O Japão está se tornando um ponto que os passivos estão se tornando maiores que ativos. Então não dá para mais enriquecer de uma forma que era igual antigamente. Querendo ou não. Por mais que as pessoas falem assim, ah, japonês, ainda dá. Sim, concordo que ainda dá. Mas não da forma tão rápida que era antigamente. Com essas diferenças de ativos e passivos. Entende? Por isso que eu falo, quer enriquecer rápido, mais rápido do que o normal, do que a maioria das pessoas, invista. Faça algum certo investimento, nem que seja pouquinho, mas faça. Não deixa de fazer. Tá? Se você começar a fazer isso, você vai me agradecer daqui a alguns anos. Porque isso aí vai te salvar muito a pele. Pode ter certeza disso. Mas é isso aí, família. Um abraço. Até o próximo vídeo. E gomenasai pelo vídeo longo. Gomen. Até o próximo vídeo. Até mais.